Oiê! Tudo bem, turminha? Tudo bem com vocês? Espero que, como sempre, tenham passado uma excelente e abençoada semana. Estávamos morrendo de saudade de vocês, principalmente eu, né? Ai, como vocês fazem falta. Ai, por que estamos assim, né, Tati? Porque é dia de São João! Isso aí, turminha. Então estamos caracterizadas, né? Não podia deixar Estamos no passar clima, em branco, né? Não é o nosso tema de hoje, mas estamos no clima de São João. São João, não podemos Isso deixar aí. passar batido, Não, né? a gente adora essas coisas. Então, vamos iniciar o nosso encontro com o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isso mesmo. Que semana boa essa, hein? Eu fiquei delícia. com meu coraçãozinho apertadinho, então vamos aproveitar aqui para agradecer a Nossa Senhora. Fiquei de molho em casa, tomei a vacina, não virei jacaré, mas quase, viu? Jacaroa. Quase que eu virei uma jacaroa, uma cuca. Então é por causa da vacina, viu, turminha? Fiquei em casa há uns dias, mas 100% agora, viu? Então, vamos direcionar aqui os nossos olhos, vamos pedir para Nossa Senhora, ela que é cheia de espírito, cheia de amor a Deus. Vamos pedir para que ela interceda por nós, pelas famílias, né? Para que a vacina chegue para todos, que ninguém fique ruim que nem eu fiquei, pelo amor de Deus. Eu não fiquei. Nem todo mundo é igual, mas que ninguém fique assim mais. É verdade. Sofri bastante. Isso é sério, gente. Tem gente que tem reação, outros não, né? Então vamos rezar, pedir para que ela interceda, para que chegue para todos, para que isso acabe logo, para que isso passe logo, para que abençoe a família de vocês, né, a nossa, né, para que vocês tenham uma semana abençoada também, viu? Vamos agradecer as devolutivas já em oração, porque eu sei o quanto é difícil vocês gravarem também, então vamos pedir para que Nossa Senhora interceda aí por este momento. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso. E aí hoje também o nosso encontro vai ser bem diferente. A nossa devolutiva é a resposta da pergunta de vocês. Então, os catequistas também a gente pediu um reforço, uma ajuda aos universitários, porque sozinha, né, a cachola ia ferver, meu tic-teco não ia dar conta. Não, tem bastante pergunta. Aliás, né, 2 semanas para fazerem perguntas, ainda foi pouca, né, Tati? Foi, mas ficaram com bastante vergonha, e não pode, a gente não tem vergonha de ficar aqui mais. Aí, ó, tá vendo? Então, Dominga, olha, parabéns aos catequistas que nos ajudaram a fazer esse vídeo, né? Parabéns aos catequizanos que tiveram coragem, muita coragem de mandar as mensagens. As perguntas bem difíceis, viu? Ainda bem que nós temos bastantes, né? Bastante catequista para responder. Isso mesmo. Então, parabéns, turminha. E segue aí os catequistas e vocês aí. Uma pergunta e depois a resposta de vocês. E até já, a gente já volta. Até já! Oi, tudo bem? Então, minha pergunta é, como que é ser catequista? O que fez vocês querer ser catequista? Tchau, um beijão. Eita, que nós mortemos, gente! Ai, se mortou, Mate? Mortei, hein, gente? Estão gostando das perguntas? Agora é nossa vez de responder a perguntinha de vocês. É verdade, mulher. Então, Heloísa, adoramos sua pergunta, hein? Olha! Difícil! Sensacional! Muito boa! É nada, é muito fácil. Porque ser catequista é a gente ouvir o chamado de Deus, a gente ouve aquele chamado, né? Deus nos prepara para isso. E depois que nós dizemos sim para Deus, né? A gente se prepara aí. Não, a gente, né? Eu falando errado, o português errado, senhor. Não, nós nos preparamos para isso, nos preparamos para passar o amor de Deus a vocês. Porque nós temos que nos atualizar, então sempre tem uma preparação, uma igreja, e nós vamos à procura dessa atualização para vocês. Mas a nossa missão é sempre passar o amor de Deus a vocês.
Sim. E com amor, né? Muito. Sem amor não rola. Muito. Ó, é muito amor. Tem que amar muito a nosso Deus aqui, entendeu? Porque senão, gente, não vai Muito funcionar. E aí, fizemos um resumo do que é ser catequista. Ser catequista é viver uma vocação característica dentro da igreja. É uma realização da vocação batismal. Todo cristão é mergulhado em Jesus. Participante da missão profética de Jesus. Proclamar o reino de Deus, né? Nós proclamamos o reino de Deus. Sim, proclamar é igreja e atua em nome da igreja. Nossa, somos a igreja também, olha Não só. é? Que chique. Muito bem. É enviado para assumir a sua missão e dar testemunho da palavra com força e coragem. É um enviado por Deus. Ministro da palavra pelo poder do Espírito Santo. Olha. Sim. Integrado na comunidade. Conhece a história e suas aspirações. Sabe animar, sabe coordenar, né, a participação de todas as pessoas da igreja. É uma pessoa de fé que busca a espiritualidade, deixa-se evangelizar e fala mais pelo exemplo do que pela palavra. Vive a mensagem do evangelho na sociedade, Na família, no trabalho, na arte, na política e etc. é o leigo exercendo seu ministério catequético como leigo. O catequista é um mediador que facilita a comunicação entre Deus e o homem. O catequista é o intérprete da igreja junto aos catequizanos. O catequista é, antes de tudo, alguém que escuta e atende o chamado de Deus. Sim, que lindo, né? Sim, e o Papa reconheceu o catequista como ministério, né? Sim. Neste ano, né? O mês passado, né? Fomos reconhecidos, porém já é bem antigo, né, Tati? Olha, mas o importante é que Deus está vendo o nosso trabalho. Então, essa é a melhor parte. Com certeza. Fala, não com é o nome certeza. lá que vai diferenciar a gente. Nós somos catequistas, gente. E vamos catequizar vocês até o final. Ô, gente, e não é que vamos? Fique animadinha agora, hein? E a Elo, né? Heloísa. A Elo que perguntou. Ela perguntou o que é ser e como, É ser catequista. e como foi o nosso chamado. Nosso chamado. Isso mesmo. Sim. Então, Heloísa, respondemos sua pergunta, ó. Parabéns pela participação. Espero que tenhamos conseguido passar, né? O que somos. Essa vocação maravilhosa. Que é linda, né? Muito. Boa tarde, eu sou a catequizanda Heloísa e eu queria saber quantas vezes eu preciso me confessar no ano. Beijos e eu estou com muita saudade. Olá, tudo bem? Eu tô aqui para responder a pergunta que a Heloísa fez. Então vamos lá, a Heloísa perguntou assim: quantas vezes devemos nos confessar durante o ano? Heloísa, a igreja orienta que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez durante o ano, em especial na Páscoa ou no Natal. Mas o que é o sacramento da confissão? O sacramento da confissão, ele nos aproxima de Deus, enquanto o pecado, ele nos distancia. Então, quando nós pecamos, nós ficamos mais distante de Deus. Então, toda vez que a gente tiver a consciência, que a gente perceber que fizemos algo que desagradou a Deus, a gente tem que procurar um padre e fazer a confissão. Isso pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, depende do quanto que você vai ter consciência de que você desagradou a Deus, tá bom? Porque a confissão, ela nos aproxima de Deus. Ela nos faz estar na graça, na presença de Deus, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Beijo e fica com Deus. Oi, boa noite, meu nome é Pedro e eu sou um catequizando. E a minha primeira pergunta é: quais são os nomes dos 12 apóstolos? E a minha segunda pergunta é: por que Jesus foi para a cruz? Boa noite. Boa tarde, oi Pedro, estou aqui para fazer um vídeo para você, né, ao qual as suas catequistas, né, a Tatiane e a Lila,
né, fizeram essa missão para nós, tá? Então, a sua pergunta, você fez duas perguntas. O nome dos discípulos de Jesus, né, dos 12 apóstolos, e porque Jesus morreu na cruz, né? Então vamos lá. Tem aqui a parte da Bíblia em Lucas 6, 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou ali a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolo: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, o irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Então Jesus escolheu esses discípulos, né? E deu a missão para eles, para pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios, tá? Então esses foram os 12 discípulos. Lembrando que teve um que traiu, que foi Judas Iscariotes, tá? Então nós temos esses 12 discípulos, que são chamados apóstolos de Jesus Cristo. Lembrando que tem 4 evangelistas. Que são 4 evangelistas? Aqueles que escreveram o evangelho que está na Bíblia Sagrada no Novo Testamento, que é o evangelho de São João, São Marcos, São Lucas e São Mateus, que foram os 4 discípulos que escreveram as suas experiências quando andaram com Jesus aqui neste mundo, tá bom? E a segunda pergunta, você perguntou por que Jesus morreu na cruz. Muitos falam, né? Jesus morreu na cruz para me salvar, né? Jesus morreu na cruz porque me ama. Isso está errado? Não está errado, é verdade. Mas tem também um outro motivo, um dos motivos também porque era da época de Jesus, né? Jesus ele foi condenado à morte, e naquela época as pessoas que eram condenadas, né, principalmente ladrões, malfeitores, eles eram condenados à morte na cruz, tá? Por que Jesus foi condenado? Porque Jesus ele veio denunciar a injustiça. Naquela época tinha os cobradores de impostos, tinha os doutores da lei, tinha os fariseus, e essas pessoas eles comandavam a política na época, né? E as pessoas, os habitantes daquela época eram obrigados a pagar impostos muito caros, né? E eles denunciavam, né, as pessoas que não pagavam, né? Eram as pessoas, eles tomavam as posses das pessoas, os bens das pessoas que não pagavam, né? E as pessoas, para pagar os seus pecados, tinham que levar uma oferenda enorme ao templo para os doutores da lei, que se diziam que conheciam a palavra de Deus. Jesus, ele vendo tudo isso, ele começou a denunciar essas injustiças. Jesus começou, através de parábolas, falar que é errado o que eles fazem, né? Tanto que Jesus expulsou do templo os vendilhões que vendiam as coisas. Os doutores, os grandões daquela época, começaram a ver que as pessoas estavam seguindo a Jesus. Então Jesus foi condenado à morte por este motivo, porque Jesus denunciava a injustiça. Jesus denunciou as coisas que eram erradas. Por isso que ele foi condenado como um ladrão. Por isso que Jesus morreu na cruz. E morreu também para nos salvar. Tá bom? Fica aí um abraço. Até mais. Oi, Tati, eu sou catequizando Juan e hoje eu quero que vocês falem sobre os mandamentos, os 7 pecados capitais e os dons do Espírito Santo. Tchau!
Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a catequista Nilzete e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta do Catequizando Juan. Ele gostaria de saber sobre os pecados capitais. O que são pecados capitais? São as 7 desvirtudes humanas mais graves, que é a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. A avareza é a ganância pelos bens materiais e pelo dinheiro. A gula é o pecado da fome, mas não só o desejo de comer, e sim de consumir cada vez mais. A inveja é a cobiça dos bens de outras pessoas. A ira é o pecado da raiva, porque quando uma pessoa está irada, enraivecida, então ela causa muitos transtornos, tá? Muita violência, e isso desagrada a Deus. A luxúria é o pecado da carne, é o desejo carnal, o sexo. A preguiça, ela atrapalha a vida do ser humano para o crescimento, tanto físico como mental. E a soberba é o orgulho, é a mania de se achar autossuficiente. Ele é mais do que todos e não devemos ser assim, né? Os pecados capitais são 7. Agora vou responder a pergunta do Juan também e do Marcelo, catequizandos, que querem saber sobre os 10 mandamentos, como foi criado e quantos são. Então, depois que Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho e seguiram para o deserto, caminhando, né, porque eles estavam indo rumo à terra prometida. Então, o deserto, uma terra seca, faltava água, um sol escaldante muito forte, mas Deus os acompanhava com muito carinho. Caminhando pelo deserto, eles chegaram até o Monte Sinai e lá eles acamparam. Moisés subiu o Monte Sinai e lá Deus entregou o Decálogo, que é os 10 mandamentos, as 10 palavras, as leis para eles serem felizes e garantir a paz no meio do povo, tá? E a fidelidade ao Deus que os salvou, que os libertou da escravidão do Egito. Os mandamentos são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festa. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não cobiçar a mulher do próximo. E 10º, não desejar as coisas alheias. O 9º e o 10º se resumem num só, que é não cobiçar e não desejar é a mesma coisa. Mas esses 10 mandamentos são resumidos em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente tem amor no nosso coração, se a gente sabe amar, a gente não vai fazer nada de errado, não vai matar, não vai desrespeitar, não vai roubar, não vai cobiçar. Então, se nós cumprimos esses 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente já está obedecendo a todos, estamos cumprindo os 10 mandamentos. Então,
Os mandamentos são 10, resumidos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Respondido, crianças? Olá, Lila, tudo bem? Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a primeira Eucaristia. Então, a minha pergunta é: qual oração eu rezo depois que eu receber minha primeira Eucaristia? Oi, tudo bem? Eu sou o Léo, catequista da São João, e hoje eu vim aqui para responder a pergunta sobre qual oração se fazer depois que a gente recebe a comunhão. Bem, existem algumas orações que tradicionalmente a igreja recomenda que sejam feitas antes e depois da missa. Essas orações elas podem ser facilmente encontradas na internet mesmo. Existem também alguns livros com orações cristãs que contêm estas orações de ação de graças. Elas estão também previstas na parte final do Missal Romano. Uma dessas orações mais famosas que estão localizadas nesse anexo final do livro, onde o padre se utiliza para poder celebrar a missa, onde estão prescritas as orações para a celebração da Santa Missa, é a famosa oração Alma de Cristo. Bem, essas orações elas podem ser feitas antes da missa, como eu disse, existem orações que são feitas antes da missa para nos preparar espiritualmente para esse grande momento da nossa fé, assim como também existem orações que a gente pode recitar depois da missa numa forma de agradecimento a Deus por ter participado da comunhão eucarística. Bem, mas respondendo a sua pergunta em específico, logo depois que eu recebi a comunhão, o que eu tenho que rezar, o que eu tenho que colocar diante de Deus logo depois de ter recebido a primeira Eucaristia? Essa pergunta eu também me fiz quando recebi a primeira comunhão, e acho que a melhor resposta que a gente pode dar é, num primeiro momento, agradecer a Deus. Agradecer a Deus o dom da vida, a graça de ter completado todo o período de formação catequética e a graça de ter recebido a primeira comunhão, de ter recebido pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo e ter participado desse mistério tão importante da vida da igreja. A Eucaristia é o sacramento mais cotidiano da nossa fé, né? Ao lado, talvez, da penitência, que também é um sacramento que a gente, por renovadas vezes, pode recebê-lo. A comunhão é aquilo que praticamente constitui o culto divino mais sublime da igreja, que é a celebração da Santa Missa, principalmente aos domingos e nos dias de guarda, quando os cristãos católicos são obrigados a participar da celebração eucarística, por se tratar de dias importantes para a fé, né? Bem, além de agradecer a Deus o fato de ter recebido a comunhão, é importante também que nesse momento a gente tenha uma oração muito íntima com Deus, colocando diante de Deus as nossas intenções, rezando por tudo aquilo que está no nosso coração. Então, assim, você pode incluir nesse momento orações pela família, pelos amigos, por conhecidos, rezar por alguém que está doente, rezar por alguém que muitas vezes está sem emprego, rezar por algum familiar seu, rezar pela sua casa, também rezar por alguma prova que você vai ter na escola, enfim. E isso eu não digo só para a primeira comunhão, eu digo para qualquer comunhão que você participar ao longo de toda a sua vida. Essa vai ser a primeira de muitas vezes que você vai receber a Eucaristia. E acho que esse itinerário é interessante, né? Sempre agradecer a Deus a graça de ter participado desse momento tão importante e depois colocar diante de Deus as nossas intenções. A celebração da Santa Missa, ela tem essas duas dimensões que são bem interessantes. Ela tem uma dimensão
de uma celebração comunitária onde o povo se reúne em torno do ministro ordenado, em torno do padre, para rezar, para poder render louvores a Deus, colocar as intenções da comunidade, rezar por intenções da igreja de um modo geral, mas também é momento também de a gente ter esse encontro pessoal com Deus, que é na Eucaristia, na hora que a gente recebe o corpo de Cristo, na hora que a gente comunga. Aquele momento, enquanto está sendo feito o canto, ou alguma oração de agradecimento, aquele momento é um momento de encontro pessoal nosso com Deus, porque Deus se revestiu na forma de pão, serviu de nosso alimento. Deus está no nosso coração, pronto para nos ouvir todas as nossas necessidades. Então, ela precisa ser uma oração pessoal, espontânea e cheia de fé e convicção de que Deus está pronto para ouvir as nossas preces, pronto para ouvir as nossas orações, e de que Ele vai ser o nosso sustento para todos os problemas, para todas as dificuldades, mas também vai ser também o sustento também para os nossos momentos felizes, para os nossos momentos de agradecimentos, até porque, enfim, Deus está conosco a todo instante. Uma última palavra que eu gostaria de dizer antes de encerrar esse vídeo, já que eu me prolonguei bastante na resposta, é dizer que além de fazer as suas orações, é importante que essa oração do dia da primeira comunhão, ela seja muitas vezes repetida por muitas vezes ao longo da vida. Eu costumo dizer para os meus catequizandos, para as mães, para os responsáveis dos catequizandos, dizer também para você, para todo mundo que está vendo esse vídeo, mais importante do que a oração que a gente vai fazer no dia da nossa primeira comunhão quais vão ser as orações que a gente vai fazer nas comunhões que a gente vai ter ao longo de toda a nossa vida. Como eu disse agora há pouco, a igreja recomenda que minimamente a gente participe das celebrações aos domingos e nos dias de guarda, por exemplo, Corpus Christi, quarta-feira de cinzas. Então, nesses dias em que a igreja nos recomenda a participação na celebração, que a gente participe, que a gente esteja dando valor a tudo isso que a gente viveu, né? Não é importante sair da catequese sabendo de tudo da Bíblia, mas é importante que a gente participe ativamente da vida da igreja e que a gente participe sempre dessa comunhão eucarística para sempre poder estar agradecendo a Deus a graça de ter recebido mais uma vez o corpo de Cristo. Fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau! Boa tarde, eu sou a catequizanda Heloísa e eu queria saber o que é e quais são os sacramentos. Beijos pro Lila, eu estou com muita saudade. Bom dia, eu sou o catequizando Marcos e eu queria saber quais são os sacramentos. Oi, eu sou a catequizando Duda e eu vim perguntar para vocês quantos são os sacramentos. Vocês poderiam me responder? Um beijo! Quais são e quantos são os sacramentos? O que são sacramentos? Sacramentos são sinais visíveis de algo invisível. Ou seja, são as manifestações do amor de Deus por nós, porque nós não vemos o amor andando por aí, e sim as suas ações. Quantos são? Bom, eles são infinitos, né? Como eu falei, são sinais visíveis de algo invisível, e a manifestação do amor de Deus por nós é infinito. Eles são infinitos, mas nós conhecemos 7, né? Por que 7? Porque o número 7 significa perfeição, e Deus é perfeito. E quais são os sacramentos que nós conhecemos? Nós conhecemos o batismo, que é o sacramento de iniciação cristã, a carteira de identidade do cristão, a reconciliação, que é a confissão, a Eucaristia, a confirmação do batismo, que é o crisma, matrimônio, ordem e a unção dos enfermos. Lila, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu queria perguntar o que a gente recebe no batismo. Boa noite, eu sou o Nicolas e eu vim perguntar se
Pro batismo é água benta ou é uma água específica pro batismo? Olá, tudo bem com vocês? Nós, catequistas, sempre buscamos levar a cada um ou cada uma respostas para entender a fé, uma fé construída pelos nossos pais que nos entregaram no nosso batismo. Mas muitos de vocês questionaram sobre o batismo e sobre os sacramentos em geral. A mim coube explicar sobre o sacramento do batismo. O batismo é a iniciação do cristão. Essa tradição iniciou-se com João Batista, que pregava um batismo especial para o perdão dos pecados de todos. Assim, não era mais preciso levar ofertas ao Templo de Jerusalém para a expiação dos pecados, bastando receber esse batismo que, com a água, lava os pecados do pecador arrependido. Importante salientar a questão do arrependimento. Para nós, esse ritual foi transformado no sacramento da reconciliação, quando pedimos perdão a Deus e a Jesus por nossos pecados. João batizava com água do Rio Jordão. Anunciou que viria aquele que batizaria com fogo e o Espírito Santo, mas ele batizava apenas com água. Ele batizava usando a água para lavar os pecados da cabeça até a cintura, onde o mesmo estivesse dentro do rio. Depois, as primeiras comunidades, lembrando a ação de Atos 8, 27 a 39, onde encontraremos Filipe, que batizou o eunuco na fé cristã com água por aspersão, aspergindo, derramando um pouco de água na cabeça do eunuco etíope, não mergulhando ele na água como a tradição costuma ligar. Assim, para existir o batismo, existem 3 pontos que precisam ser cumpridos: ser realizado com água, ser realizado em nome da Santíssima Trindade e inserir a pessoa na comunidade. Ao receber o batismo, recebemos uma marca especial que não pode mais ser retirada, como se fosse um selo invisível, uma marca eterna, o sinal de propriedade. Pertencemos a Cristo, nosso Senhor. Ao sermos batizados, devemos estar prontos a realizar os mandamentos de maneira especial, a proposta colocada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Como participamos de uma comunidade, devemos buscar a nossa inserção dentro da mesma e buscar a nossa vivência, oferecendo os dons que nos são derramados pelo Espírito Santo, refletindo os chamados dons do Espírito Santo que devem nos guiar na vida. Por fim, a água deve ser limpa. Ela deverá ser benzida ou já estar benta, ser aspergida sobre a cabeça das crianças, jovens ou adultos, para cumprir o que Jesus pediu: ide pelo mundo, fazei todos compreender a minha palavra e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. O meio pelo qual se realiza o batismo são a água e o óleo, aspergidos ou ungindo as pessoas em sinal de santidade, sacramento e propriedade. Um forte abraço. Mortemos, uai. E aí, turminha? Gostaram das perguntas e respostas? E aí, nós fizemos um pouquinho mais aí, para quem ficou com vergonha, algumas curiosidades que a gente achou que seria interessante passar para vocês. Separamos, aí aqui, ó, vamos falar das perguntas aí da trem. Bora falar? Bora falar. Então bora. Aí, olha, uma bem legal que encontrei, ó, o que é a missa? Bom, a missa ou Eucaristia é o ápice da vida da igreja, conforme nos diz o catecismo. Pela Eucaristia, atualizamos o ministério pascual em nossas vidas e celebramos o mais santo e perfeito sacrifício de louvor a Deus Pai. Nada, nenhuma devoção, oração, adoração, novena e etc. Nada substitui a participação do santo sacrifício que é a missa. Isso mesmo. Nadinha, pessoal, nadinha, hein? A Eucaristia foi instituída pelo próprio Cristo na última ceia. Lembra quando falamos sobre a última ceia do Senhor? Então, lá foi instituída a Eucaristia por Jesus Cristo. E ainda hoje continuamos no nosso meio pelas mãos dos sacerdotes. Sim, que age em persona Christi, ou seja,
a própria pessoa do Cristo. Logo entendemos que quem age no altar é o próprio Jesus Cristo. Sim, isso mesmo. Olha só como é importante a missa, hein? Preste atenção, vocês têm que participar. Nós não podemos ir lá para esquentar o banco, temos que participar da missa. E outra coisa que é bem legal, né? Olha, gostei de esquentar o banco lá na missa, trem. Isso me lembra outra coisa? Fogueira de São João? Não fala nessa São João, gente. São João. Não, você vê que é importante, né? Que devoção, nada substitui a missa. A missa é o principal, tá? Então, o pessoal tem mania de falar assim, eu rezo em casa. Vamos rezar na missa. Sim, eu vou pra catequese, não preciso ir pra missa. Precisa sim. Sim. É obrigatório pra missa sim, viu, turminha? Não adianta enganar, eu rezei lá em casa, eu não vou na missa. Não, vai na missa sim. E nós vamos ficar bravos com vocês, viu? Vamos ficar muito bravos. Depois de passar essa pandemia que eu não achar ninguém lá na igreja, na missa. Porque a missa é bom demais. Aqui o Jesus aqui, tá aqui lindo, sorridente pra nós, então bora participar. Então, mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta, Lila? Tem sim. Olha só, por que a igreja promove as procissões? Essa eu sei. Você sabe? Eu sei. Responde aí, comadre. Desde o início do Antigo Testamento, podemos ver que as procissões já eram comuns entre o povo de Deus. Está citado em vários livros da Bíblia, né? Por exemplo, em Números 10, 33. O capítulo 10, versículo 33, vocês não esqueçam, hein? Eu expliquei assim, né? Mas é isso aí. Além disso, as procissões fazem nos lembrar que somos igreja peregrina. Caminhando rumo à igreja triunfante, que é o céu. Que é o que nós estamos buscando sempre, o presente de Deus, que é sempre o céu. Né? Deixa eu pegar nosso presente. Vou passar bem na primeira câmera. Vou pegar o nosso presente pra gente mostrar que é o que nós estamos sempre buscando, né, Lila? Vou até ficar aqui do seu lado. Nós até esquecemos do nosso desse presente. detalhe. Nós não podemos esquecer. Então, o que nós buscamos é o céu. Muito bem. Olha de novo, cortando a câmera. Então, estamos sempre em busca do grande presente de Deus, que é receber o presente que é para o céu, diante do Pai, né? Já que nosso presente. Não pode esquecer. Mas eu tenho mais pergunta. Bora lá? Bora lá. Por que a igreja conserva o culto às imagens e se no Antigo Testamento Deus as proíbe? Por quê? Bom, sabemos que em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4, Deus condena a confecção de imagens. Ainda em Deuteronômios, capítulo 5, versículo do 8 ao 10, Deus reforça essa proibição. Mas se observarmos bem, Deus proíbe a confecção de imagens para serem adoradas. Pois quando falamos das imagens como objetos de adorno ou sinais da fé, veremos que a Bíblia e Deus aprovam as imagens, como podemos ver em vários livros bíblicos, né? Sim, temos vários livros que falam sobre essa passagem, né? Primeira Carta de Reis, capítulo 6, o versículo do 23 até o 29, o livro de Êxodo, o capítulo 26, do 31 ao 33. Então, toda vez que a gente fala assim, cita um versículo, vocês podem ir lá, pega a Bíblia de vocês, pesquisa, vê se tá lá mesmo. Claro que a gente pesquisou antes, mas é bom vocês também verem que realmente o que nós passamos é bíblico, é o que é passado. Então, a imagem, nós não adoramos a imagem. Quando vemos a imagem, é para a gente lembrar a nossa fé. Nós usamos a imagem como intercessão a Deus, que leva a nossa fé a Deus, que faz com que a gente tenha essa fé de acreditar que Deus está conosco. Então, é como se fosse o nosso telefone para ligar para Deus. Eu acho que Deus está me ouvindo, vou falar com a minha santinha, porque minha santinha vai me levar o meu recadinho até Deus. E leva, porque funciona, viu? Eu sou aqui de testemunha que funciona. Outra coisa que adorar só a Deus mesmo, só a Deus. Nós só adoramos a Deus e amamos
os santos, amamos a todos, mas adorar só a Deus. Porque tá? temos que amar a todos como a nós mesmos, Sim. entendeu? Então não é porque a gente ama, não, amamos a Deus, adoramos a Deus, vivemos para Deus, Claro somos de que Deus. no nosso dito popular a gente acaba falando, eu adoro. Mas assim, na realidade, no fundo do coração, só adoramos. Vamos lembrar dos mandamentos, hein? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, nós só usamos como intercessão a imagem para falar com Deus. Sim. Vamos a outra pergunta? Mas peraí, mas tem uma coisa a mais, comadre. Tem o quê? Que nós não falamos, Esquecemos? Porque como eles são santos, fizeram coisas boas, se tornaram santos, então a gente acredita que eles estão lá próximo do Pai. Por isso que nós falamos com eles. Porque nós falamos lá para eles, no ouvidinho deles assim, eu quero agradecer a Deus. Então a senhora chega lá, Santinha, e fala para Deus que eu estou muito grata pelo que ele fez por mim hoje. Aí ela chega lá no ouvidinho de Deus, porque ela é amiga, porque ela é santa, ela fez coisas boas. Então ela vai lá e fala lá pra Deus, olha, ela falou assim pra mim que tá agradecendo, porque ela fez coisa boa lá, que o Senhor escutou o que ela falou. Isso mesmo. E desse jeito que funciona, viu, turminha? É na piada, mas é sério. É sério. Só para descontrair um pouco, Claro. para facilitar aí essa explicação, né? Claro, é sempre assim, né? A vida é assim, né, gente? A gente tem que nos, como fala, evoluirmos, né? Sim. Falar Isso é ser catequista, a gente fala de Deus, né? De uma forma que vocês entendam mais fácil também aí, né? Pra facilitar, mas que seja fácil, né? É isso aí. Mas, comadre, tem pergunta, hein? Tem mais uma pergunta, cara? Olha só. Depois que nós comungarmos, temos que ficar de joelho, comadre? Temos? Vamos ver o que nós pesquisamos. Não temos. Esta é uma tradição que muitos fiéis guardam como uma forma de adorar a Cristo sacramentado. Mas se a Eucaristia é verdadeiramente comida e bebida para nós e também para caracterizar o banquete, após a comunhão, nós devemos nos sentar. Como é comum fazermos durante e após as nossas refeições. Assim como também os apóstolos durante a ceia. Eles não ficaram de joelhos, eles se sentaram para participar da ceia. Então, se ajoelhar não é errado. Não, gente, cada um faz conforme se sentir melhor. Eu me sinto melhor ajoelhando. Já conheço muita gente que se sente melhor ficando de pé, então rezando, né, de pé. Então cada um faz do jeito que se sente melhor. Então, turminha, se tiver alguém sentado lá, vocês não achem ruim, porque também não é errado. Não é errado. Conclusão, né, Tati? Nada que você faça para Deus, com Deus, é errado, né? Amor lá no coração. Amor. Não é errado. Então, tudo bem de se sentar, receber a comunhão e sentar. Mas não esqueça da sua oração, hein, trem? Tem que orar pra Deus, viu? Agradecer. Ele tá recebendo o alimento. Seja viu? de que jeito for. E agora nós temos mais perguntas. Dá pra você estar pensando que acabou? Acabou não, bem. Tem muito mais. Não é não, comadre? Opa! Gente. Olha, crianças. Tudo o que está na Bíblia é verdade científica? Não. Pois a Bíblia não é um livro científico. Mas sim um livro teológico. Sim, quando Deus inspirou as escrituras, aliás, ou melhor, os escritores da Bíblia, ele não estava preocupado em relatar fatos científicos. E nem em fazer registros históricos, mas sim transmitir a salvação e a sua graça ao povo eleito. Portanto, não devemos querer fazer da Bíblia um livro para explicar, né, as origens, né, e espécies e nem a origem do universo. Mas devemos encontrar nela a fonte de nossa fé, a história da salvação, enquanto povo de Deus. Mais uma? Mais uma pergunta, hein, pessoal? Mais uma, hein? Essa é legal também, hein? Aliás, todas são, né? São. Mas olha só, o que é o dízimo? Né? Os católicos devem pagar 10% de sua renda mensal em forma de dízimo? Não é assim que funciona.
O dízimo é o reconhecimento do homem por todos os dons que Deus lhe dá de graça. Né? Ele não cobra nada por isso. Sim, e é também, né, uma forma dos homens demonstrar o seu temor a Deus, né? Por Deus. Por Deus. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. O dízimo de 10% de toda a renda é bíblico. Também está em Levítico, o capítulo 27, o versículo do 32 ao 33. Porém, a igreja, ela não exige o dízimo de 10%. Não. É o valor que toca no seu coração. Sim. Porque o valor é para a igreja, para a manutenção da igreja, as coisas que são necessárias. Porque se a gente vai precisar, ela tem que estar limpa. Para limpar, a gente tem que pagar água para limpar a igreja, para passar um pano, né? Se tem luz, né? Para poder ligar as luzes, acender na hora da missa à noite. Porque tem que pagar a energia, porque nós também não recebemos nada de graça. Sim. Então o dízimo é uma ajuda para a comunidade, manter a igreja pintada, manter o espaço para a catequese, né? Precisamos de dizimistas, gente. E tem muita gente, né, Tati, que fala assim, eu não vou dar porque eu não vou poder dar 10%. Gente, dê o que quiserem, o que puderem, né? O importante é colaborar. Muito bem, isso mesmo. Próxima pergunta, vai! Bora lá? Porque em algumas missas dominicais, o símbolo, a oração do creio, ou credo, né? É diferente do que nós estamos acostumados a rezar. Vocês já perceberam? Que tem alguns domingos que o padre olha para nós e pede pra gente ler no folheto, acompanhar pelo folheto? É verdade. Porque quando muda ele fala, hoje vocês acompanham pelo folheto. Sim. Né? É bem legal que ele crê. Então, há duas orações válidas para se profetizar a fé, se processar a fé. Professar, né? Quando a gente professa a fé, assim que ele fala, né? É o momento de professar a fé. É o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. Eita, que nome difícil! Ambos resumem toda a fé católica e os principais dogmas que o católico deve crer. O símbolo apostólico é o mais antigo. Ele é da época dos apóstolos e resume as verdades de fé dos primeiros cristãos. Ele também é o mais comum e mais conhecido símbolo. O símbolo niceno-constantinopolitano. Ela fugiu da palavra. Ai, fugi! O símbolo niceno-constantinopolitano surgiu em função de duas heresias. A primeira delas surgiu no século IV, obra de um teólogo chamado Ário, que passou a ensinar que Jesus Cristo era somente homem e não Deus. Para combater o arianismo, que é devido ao nome dele, né, Ário, e reafirmar a divindade de Cristo, a igreja reuniu em Nicéia no ano de 325 e negou o que o próprio estava pregando. Deus foi... Não, daí foi acrescentado. Desculpa, gente, não é Deus, é daí, né? foi acrescentado ao creio a seguinte parte. Daí foi acrescentado ao creio a seguinte parte. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Depois, no mesmo século, surgiu um outro herege, de nome Macedônio, que é o segundo, que negava a divindade do Espírito Santo, né? Isso. Um negou, né, de Cristo, outro negou do Espírito Santo, né? Então, Macedônio negava essa divindade. Outra vez, a igreja promoveu um concílio em Constantinopla para negar a heresia de Macedônio e reafirmar a divindade do Espírito Santo como Deus. Daí, acrescentaram ao símbolo as seguintes palavras: Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas.
Este símbolo só é recitado em alguns domingos, geralmente quando se fala de Jesus como o Messias, o Filho de Deus. É importante, muita gente não sabia o porquê que era feito isso, né? Então, é legal saber por que muda a oração do creio em alguns domingos, né? Mas a gente já tem que crer já que ele está na Santíssima Trindade, que Deus está presente, como mostra na Bíblia. Nós mostramos para vocês, né, quando fizemos a Santíssima Trindade, que nós tínhamos Deus Pai, né, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, que quando Deus enviou Jesus através de Maria, né, depois disso Jesus deu a vida por nós e subiu ao céu na ascensão, que também já falamos para vocês sobre a ascensão. E depois disso, Deus nos prometeu o quê? Um presente, que foi a chegada do Espírito Santo. Então nós cremos na Santíssima Trindade. Por isso que cremos, porque está aqui na Bíblia, está nos passando, né? Nós ensinamos isso a vocês, mas é o que Deus nos mostra, né? Nos revela, né? O que foi passado. Está tudo aqui, né, Tânia? Sim. Tudo explicadinho na nossa Bíblia Sagrada. Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunte para nós, tá bom? Ou qualquer coisa que aconteça que vocês não sabem, então pode perguntar para nós. Nós estamos sempre à disposição. Não é só hoje, só no vídeo. Não, nós estamos sempre. Cada catequese tem uma turma, né? Então nós estamos lá disponíveis para vocês sempre. Mas vamos mudar de assunto porque nós temos mais uma perguntinha para vocês. A última, né? Claro, nós deixamos para falar do santo, por quê? Agora, só para lembrar que é dia de... Hoje é dia de São João. O balão tá subindo, tá subindo. Sabe que eu amei essa última parte aí, né? Também. Você sabe que é uma curiosidade bem legal, não é? Bem legal. Aposto que vocês não sabiam disso. Aposto que vocês não sabiam. Não é não? Não sabia do quê? Não sabia. Qual é a diferença entre santo e são? Vamos lá, gente? Vamos. Ó, santo só se utiliza para designar os santos que têm o nome que iniciado, né? Pela vogal. Pela vogal. Exemplo. Santo Agostinho. Santo Antônio. Santo Anselmo. E Santo Efrem. E tem mais um monte de santos, né? Então, todos que começam com vogal, eles são santo. Começa com santo. E os são? O são é utilizado para designar os santos que têm um nome que se inicia com consoante. Consoante, tipo São João, São José, São Luís, São Francisco e muitos santos. Sim, mas é tão legal, né? Sim. Então, ó, santo é o que se inicia com vogal. E são inicia com consoantes. Muito legal, né? É vivendo e aprendendo. Falei que vocês não iam saber, eu falei, contei, olha aí. É, muito bacana. Muito bom, turminha. Olha, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, essas perguntas e respostas. Aproveitando para o nosso desafio para a semana que vem, vai ser referente ao nosso tema. O nosso tema da semana que vem é o semeador. Então, queremos um desenho sobre a parábola do semeador. Sim, é uma parábola que todos já conhecem, né? Então vamos falar a nossa chamadinha? A hora do desafio? Vamos! Hora do desafio! Já esquecendo, né? Vamos desafiar vocês agora a fazer um desenho. Sim, bora lá? Então, queremos um desenho sobre a parábola do semeador. Sim, usem a imaginação de vocês, que é bem bacana. A folha deitada, tá? Então, mande para nós, tá? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. E não esquece de mandar a devolutiva até quarta-feira. Sim, até quarta. Gente, excelente semana para vocês. Beijo no coração de cada um.
Até mais, turminha. Fiquem com Deus, ó. Até já, viu? Não esqueçam da evolutiva, hein? Right? Isso. Nós nem colocamos a musiquinha de São João aqui, ó, pra mostrar pra vocês. E a gente já estava esquecendo. Estivemos aqui reunidos. Não, porque nós não falamos ainda Viva São João. Tem Viva São João, bem. É claro, bem. Mas tá aqui todo de todo pra falar. É verdade. Viva São João, gente. Viva São João. Hoje é dia de São João. Então, turminha, estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo no coração de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se cuidem. Isso. Beijão. Até sábado que vem. Tchau, tchau, turminha. Tchau, tchau. Ai, obrigada pela participação de vocês. Adoramos, aliás, amamos.